Vamos lá, turma. Vamos retomando aqui nosso terceiro bloco, tá? Vamos estudar. Fecha isso aí, daqui a pouco a gente conversa. Pois bem, né? Chegamos, em tese, ao final nossa aula. O problema é que mesmo essa aula, né, eu tendo essa aula 25 minutos aproximadamente, dentro desses 25 minutos, existem horas, porque o conteúdo que vai ficar aqui é sempre muito resumido, né? Você vai entender isso quando você começar a estudar as orações subordinadas. É justamente nesse momento aqui, turma, que as conjunções, aquelas conjunções que antigamente ou no passado, ou talvez hoje ainda, muitos alunos ainda acreditam que a conjunção é o principal meio de coesão de um texto. A razão dessa lógica vir, né, sempre à tona nas aulas, está relacionada ao processo de coesão por conexão, tá? Então, por trás de uma simples conjunção, realizar um processo de coesão, por trás de tudo isso, existe um assunto gigantesco chamado período composto. Você que já estudou período composto coordenado, você que já estudou período composto subordinado, você sabe que o que vai ficar aqui em 25 minutos, 30 minutos, se eu tivesse 3, 4, 5 horas, ainda seria um resumo, tá? Mas, quem sabe, né? A gente não amplia isso em um próximo momento, né? Vai depender da turma, se a turma quer ou não. Mas eu queria falar, né, para a gente começar, sobre o processo 2 de coesão, né? Retomada é o processo 1, encadeamento é o processo 2. O processo de encadeamento, como você já deve ter visto na aula anterior, se divide em 2 tipos básicos. De um lado, os operadores argumentativos, como isso é importante. Do outro lado, o processo de conexão ou sequenciamento, como isto também é importante. Mas eu queria deixar aqui no meio uma terceira possibilidade, e daqui a pouco eu falo sobre essa terceira possibilidade, sobre a manutenção, tensão temática. É outro meio temático. Manutenção temática. É mais uma forma de coesão, tá? Mas eu explico isso durante a aula. Vamos começar com os operadores da argumentação. Vamos lá. Turma, eu não sei se vocês já perceberam que existem alguns momentos da redação de vocês que vocês usam alguns elementos, mas vocês não têm ideia se aquilo é uma conjunção, se aquilo é uma coesão por retomada, se aquilo é uma coesão por encadeamento. Como assim, professor? Por exemplo, na redação de vocês é muito comum vocês usarem, só um exemplo, tá? Vocês usarem inicialmente, a priori, atualmente, em primeiro lugar. Vocês usam isso. Vocês usam também, com muita frequência, uma prova disso, um bom exemplo disso. Vocês usam no texto de vocês. É lamentável que vocês usam isso no texto de vocês. E todos esses elementos são tão importantes que a cartilha do Enem, essa foi divulgada agora mês passado, faz questão de apresentar todos os operadores. São 10 operadores argumentativos e muito importante para você que quer escrever o texto perfeito, tá? Aqui na aula de hoje eu quero apresentar alguns desses elementos
para você, da próxima vez que escrever seu texto, você ter a certeza onde você pisa. Então é apenas uma palavra que veio à sua mente. Não é apenas uma palavra que faz parte do esqueleto do bizu que te ensinaram. É uma palavra que ajuda no processo de construção da articulação. Deixa eu dar um exemplo para você entender. Por exemplo, existem operadores, vou chamar de um, existem operadores que indicam certeza, certeza, ou asseveração, que basicamente é a mesma coisa, certeza, indica que é um fato, né? E algumas palavras ficam nesse universo de operação. Por exemplo, olha, você pode ter esta partícula, sem dúvida. Quando você usa essa partícula sem dúvida dentro do seu texto dissertativo, você está apresentando um operador argumentativo, que indica certeza, asseveração. Quando você diz certamente, eu não lembro a última vez que você usou essa palavra certamente, mas se você um dia usou esse advérbio, acredite, ele é um operador que indica certeza na tua dissertação. E vai mais, por exemplo, é sabido, é um outro operador, com certeza, é um outro operador de asseveração, é claro. Estes elementos aqui, dentro do teu texto, são chamados de elementos de encadeamento, especificamente operadores argumentativos, tá? E ao mesmo tempo que você tem operadores que indicam certeza, vocês vão encontrar operadores que vão indicar necessidade. Nessa linha de raciocínio, você vai encontrar outras partículas, como por exemplo, urge, ou você encontra, no caso, é urgente, é dever, vamos pegar os principais, é dever, mais um, é fundamental, mais um, vamos para 5, né? É possível, fechar, 1, 2, 3, 4, 5, convém. Estas partículas, dentro do teu texto, representam esses operadores argumentativos que o Enem tanto exige do texto de vocês. Mais um grupo de operadores que indicam finalidade. Ou intenção. Eu quero usar, são 10 grupos de operadores, eu vou usar 5 grupos e mando os outros para o grupo de vocês, ok? Intenção, então você tem aqui, vamos mudar de cor, vamos para o azul, você tem aqui, ó, de sorte que, de modo que, de maneira que, com intuito, de
Mais um, né? Com propósito de... Então, veja, quando você fala, vamos lá, turminha, vamos lá. Quando vocês estão estudando, alguém já perguntou, professor, qual é a função morfológica de com propósito de? Você já perguntou? Isso é uma locução. Eu posso afirmar que isso é uma conjunção final? Não, conjunção final tem ideia de finalidade. Tem ideia de finalidade, mas não é uma conjunção final. Por que o senhor está dizendo que não é uma conjunção? Porque se fosse conjunção, estaria aqui, dentro desse grupo. Entende? Então é muito importante que você entenda. Existem partículas que vão indicar finalidade e são conjunções, como por exemplo, para quê? Entende? E existem outros grupos de palavras chamados de operadores argumentativos que não são conjunções, mas emitem o mesmo sentido daquela conjunção final. Existem partículas que não são conjunções, não são pronomes e emitem sentidos de necessidade. Professor, mas hoje é verbo, ok? Mas qual é o sentido que ele emite? Segundo os operadores argumentativos, emite o sentido de necessidade. Como convém, que é verbo, é possível, será uma oração principal. Não é conjunção. Então entenda que esse grupo, operadores argumentativos, ficam fora de uma análise morfológica envolvendo coesão e conexão ou conjunção morfológica. Entende? São coisas distintas. São coisas distintas. E aqui eu quero abrir um parêntese, antes de retomar o quarto tipo, que eu vou precisar apagar, tá? Queria falar um pouquinho sobre a manutenção temática. Tudo. A manutenção temática é uma das formas de coesão mais importantes que existem. Mais importante. Eu não posso, isso acontece com muita frequência. Você está escrevendo seu desenvolvimento e muitas vezes a sensação que eu tenho, ou que o leitor tem, ou que o corretor tem, é que você, à medida que você avança dentro dos períodos, você vai se afastando muito do tema central. Eu lembro que semana passada eu passei um tema falando sobre a dificuldade da mulher brasileira no futebol, algo assim. E eu lembro que a maioria das redações que eu recebi falava sobre preconceito à mulher, preconceito à mulher. Turma, é muito importante que você, da primeira linha à última, mantenha o tema futebol, mulher, preconceito. Sempre. Na conclusão, hora ou outra você tem que lembrar o corretor de que o tema é mulher, preconceito e futebol. Não é preconceito e mulher. É mulher, preconceito e futebol. Isso na introdução, no desenvolvimento 1, no desenvolvimento 2 e na conclusão. O corretor precisa perceber que você não perdeu o foco do texto, a temática do texto não se diluiu. Por isso que essa manutenção temática, ela é muito importante para manter a articulação entre os parágrafos de introdução até conclusão. Muito importante. Coloquei aqui de forma bem humilde, mas é de fato muito importante, tá? Mais um articulador, vamos colocar aqui um articulador, vou colocar tudo aqui, depois eu apago e fico só com essa. Articulador que indica dúvida, dúvida não coloquei, dúvida, tá? Então você tem aí para indicar dúvida, quiçá, isso aí o pessoal usa muito na conclusão, no final, né? Último período. Talvez, o pessoal usa também com muita frequência. É provável, mais um.
não é certo. Essas partículas são operadores que indicam dúvida, né? Outra, bem interessante, que indica ilustração. Ilustração ou esclarecimento, né? Ou esclarecimento. Tranquilo? Eu deixei essa daqui, acredito que seja a última que eu vou apresentar hoje pelo espaço. Ela é muito importante para a comprovação da sua afirmação do período 2. Eu estou falando do desenvolvimento. A maioria dos meus alunos hoje apresenta no período 3 do desenvolvimento o repertório sociocultural. É isso? Só que não é só apresentar o repertório, você precisa transitar do período 2 ao período 3 usando um elemento de coesão. Os operadores, não esquece, operadores argumentativos. O mais usado por vocês é este aqui, com certeza. É este aqui, ó, um bom exemplo disso. Um bom exemplo disso. Isso é um operador argumentativo, tá? Mas você tem outras opções também. Você pode usar simplesmente por exemplo. Você pode usar também um fato histórico. Um fato histórico. Um fato histórico que comprova isso. Vou colocar mais um aqui. Uma analogia disso. Uma analogia disso. Então, esses elementos, esses 4 elementos que vocês veem no quadro 1, 2, 3 e 4, são elementos que têm como finalidade ilustrar, esclarecer com um repertório sociocultural aquilo que se afirma do período anterior, tá? Eu circulei a palavra histórico aqui porque este elemento aqui, este operador aqui, talvez seja um dos mais importantes que eu conheço. Por quê? Porque se você tem, olha que coisa interessante, se você no período 2, note que isso aqui, tudo isto aqui, estará lá no seu terceiro período. Se seu período 2, se você quer fazer uma comprovação com fato histórico, então você usa o adjetivo histórico. Mas se você quer comprovar de uma perspectiva filosófica, de uma perspectiva literária. Se você quer comprovar com número, então você pode um fato estatístico. Vou deixar escrito isso. Um fato, se você quer comprovar com número, então um fato estatístico. Coloquei, circulei o adjetivo histórico para que você saiba que é possível mudar. Depende. Teve um aluno que perguntou: professor, eu posso usar filosofia? Professor, eu posso usar literatura? Uma obra, professor, uma série que eu assisti? É óbvio que pode. É um repertório. É um repertório sociocultural obrigatório para o teu desenvolvimento. Então pode, claro que pode. Tá? Mas o mais importante é que esses elementos são chamados, não são conjunções. Não esqueçam, por favor, não esqueçam que eu estou me referindo de um período. Eu sempre faço isso nas correções. Alunos, cuidado, aluno. Quando você está num período aqui 1, período 2, é muito importante que você faça um processo de transição
o processo de transição de forma fluida. Essa forma fluida que eu me refiro é a coesão. O problema é que existem vários tipos de coesão. Aqui no período 2, por exemplo, para o período 3, o que eu teria nesse processo de transição não seria uma retomada lexical ou gramatical. Não seria uma coesão por manutenção temática. Não seria. Seria um operador argumentativo como esse. Entende? Muito importante isto. Esclarecimento para apresentar uma ideia. Vamos ver aqui se eu tenho espaço para apresentar uma ideia. Vamos colocar aqui em cima. E eu finalizo essa primeira parte. Tá? Tenho aqui, apresentar uma ideia. 5, 6. Apresentar uma ideia. Apresentar uma ideia. Quais são os operadores que você tem à sua disposição para apresentar uma ideia? Você pode usar assim, de início, você pode dizer a priori, você pode dizer de um lado, você pode usar por outro lado, paralelo a isso, em primeiro lugar, já foi em primeiro, paralelo a isso, vou colocar aqui, ó, vamos separar isso, paralelo a isso, e aí vai, tá? São partículas, nesse caso esse paralelo a isso, é mais ligado à segunda ideia, não é isso? De um lado, por outro lado, de um lado está muito associado à primeira ideia. Agora, do outro lado, se associa à segunda ideia. Entende? Aí eu tenho partículas para causa, para consequência, que entra como operador, como por exemplo, ao analisar, que é aqui, ó, operador de apresentar ideia. Então eu posso dizer aqui, ó, ao analisar, eu posso ter um operador de abertura de ideia, né? Para a primeira ideia, eu posso dizer como resultado disso, eu teria um operador argumentativo para apresentar a segunda ideia. É conjunção? Não. Então, é isso. Não só de conjunção se vive a coesão. Ajuda, contribui, mas não é o principal elemento. Na verdade, talvez seja o elemento menos importante da tua coesão, tá? Olha, eu vou parar um minutinho, vou apagar tudo isso, tire um print da tela, coisa linda. Vou dar pausa agora para a gente explicar conexão e sequenciamento. Só um minuto. Então, cheguei. Foi rápido demais, não foi não? Tranquilo. Então veja, o que é que acontece agora? O que é que acontece? Eu tenho aqui nesse processo de 2 de coesão, conexão por encadeamento, eu tenho aqui agora tudo que você possa imaginar sobre conjunção. Então é justamente aqui que você vai precisar conhecer sobre os tipos de conjunção. Tudo, tá? E aí é muito importante você ter em mente, segura um minutinho aí, viu? Dê pausa aí. Pronto, como eu estava dizendo, existem 2 grupos de conjunções, né? Existe o grupo das conjunções coordenadas, coordenativos,
coordenativas. E existem o grupo das conjunções, um pouquinho maior, das conjunções subordinativas. Das conjunções subordinativas. Aqui, quando se pensa em coordenativas, se fala no número 5. Tá? Aqui, quando se fala das subordinativas, se fala o dobro, número 10. O problema, sempre tem um problema, né? Impressionante, é que as coordenativas, o número 5 não representa o número de conjunção, mas os tipos de conjunção. Porque eu posso ter uma conjunção coordenativa aditiva, né? Mas não significa que eu tenho apenas uma conjunção. Aditiva, eu posso ter o i, eu posso ter o mais por uma questão polissêmica, eu posso ter o nem. Então veja, só a aditiva, eu posso ter o ademais, eu posso ter o outro sim. Só que na aditiva eu tenho 3 formas de conjunção com a ideia aditiva. Eu tenho a alternativa, que são várias, mas entre elas eu tenho o seja, eu tenho o ou, tenho o ora, é isso? Tenho a adversativa, que são várias. De cabeça agora, adversativa, eu conheço 6. Então tem o mas, tem o próprio i, por uma questão polissêmica, tem o porém, tem o todavia, tem o entretanto, o contudo, né? São vários. Tenho aí o conclusivo e tenho o explicativo. Tá? As conjunções básicas, conclusivo, logo, né? Enfim, por isso, destarte, dessarte, assim sendo assim. Então, explicativo, porque, o pois, são vários, o que, né? São várias partículas, conjunções coordenativas. Aqui, nas subordinativas, são 10 o número. Uma delas se classifica como substantivo. Que é a conjunção, você já ouviu falar nisso? Conjunção integrante. Existem 2 tipos de conjunção integrante, 2 tipos. Existe a conjunção que predomina na gramática, e a conjunção se. Tá? Não estou falando do que pronome relativo, cuidado. Não é o pronome relativo, é a conjunção. Nas frases, por exemplo, é urgente que a sociedade interfira, é urgente que, esse que, conjunção integrante. Integra a oração principal, a oração subordinada. Então, esse é o primeiro grupo, o grupo das conjunções ou da conjunção substantiva. Então, tem o segundo grupo, onde você encontrará, o segundo grupo, as conjunções adverbiais. Professor, cadê a oração subordinada adjetiva? Na adjetiva, não se fala em conjunção, é pronome relativo, por isso que eu retirei. Pronome relativo acontece no processo de coesão por retomada, tá? E não por encadeamento. Aqui é só conjunção. E eu tenho aqui a adverbial, eu tenho a causal, e aqui tem uma série de conjunções, como por quanto, uma vez que, já que. Eu tenho a condicional, se, caso, sem que. Eu tenho a conformativa, quando você usa, né, cita alguém, um pensador, você usa conformativa, né, conforme, consoante, segundo. Aí eu tenho a concessiva, embora, em que pese, conquanto, não obstante, são conjunções.
Tá? Tenho mais aqui a consecutiva. Consecutiva. Tão que, tal que, tamanho que. Não é isso? Tenho aqui mais uma, a comparativa, que é o como. Eu tenho a temporal. Temporal. Se tem a final. Se tem a proporcional. Essas conjunções, né, todas elas. Temporal, quais são? Enquanto, quando, ao, final, para que, a fim de que. Proporcional, à medida que, ao passo que, à proporção que. Comparação, como, consecutiva, tão que, tal que, tamanho que. Então, todas as conjunções coordenativas e as conjunções subordinativas, você precisa conhecer. Porque se você tem, de repente, você quer ampliar o seu período 2, usando uma concessão. Então você tem que conhecer as conjunções concessivas. Como fazer uma concessão sem uma conjunção concessiva? Como fazer uma relação de consequência sem uma conjunção consecutiva? Ou uma condição sem uma conjunção condicional? Professor, isso não é importante não. É tão importante, cara, isso. Dá uma olhadinha. Se você quer citar uma frase, um aforismo de um pensador, qual é o elemento que você usa? Não é conforme? Imagine você usando uma citação sem conforme, sem segundo, como afirma o pensador tal. Não é possível se apresentar uma citação sem esse elemento conjuntivo. Então, da mesma forma que você quer apresentar uma partícula final, você tem que conhecer as conjunções que indicam finalidade, entende? Então, esse conteúdo, como eu disse no início da aula, é um conteúdo que, na superfície aqui do quadro, ele é muito fácil. O problema é por trás do quadro, as informações. Uma aula como essa é, em média, 1 mês e meio, com 2 aulas por semana. 20 dias, 2 aulas por semana. Entende? Então, vou ficar por aqui. Né? Quero desejar um bom início de semana para todo mundo. Ok? As camisas, a apostila já está tudo pronto, esperando por você. Vamos organizar um outro horário. Sábado que vem eu estarei lá novamente entregando. Mas ligue para mim, entre em contato. Eu já passei meu endereço. Quem quiser vir buscar aqui em casa, é só ligar que eu entrego. Tá bom? Beijo, tá? Tchau. As meninas já estão ali desesperadas. Beijo e eu vou lá. Cansei um pouquinho.